inclusive proibidonas, tá? Aquelas imagens que são censuradas pelas IAs que são online, vai conseguir criar nessa IA. Danadinho, já tá pensando besteira, né? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as 3 melhores ferramentas de inteligência artificial para você criar imagens incríveis. 2 delas que são gratuitas e uma delas que é premium, ou seja, uma ferramenta paga. Além disso, eu vou te mostrar macetes dessas ferramentas que são pouco conhecidos para a maioria das pessoas. Então, mesmo que você conheça já essas ferramentas, já usou ou pelo menos ouviu falar, fica no vídeo até o final, que garanto que você vai aprender muito com o que eu vou te mostrar aqui. Como bônus, ainda vai ter uma 4ª ferramenta, da qual a gente vai falar nesse vídeo mais pro finalzinho. Essa 4ª ferramenta é uma ferramenta que você consegue instalar na sua máquina, usar de forma ilimitada e gratuita para, cara, gerar quantas imagens você quiser, inclusive proibidonas, tá? Aquelas imagens que são censuradas pelas IAs que são online, vai conseguir criar nessa IA. Danadinho, já tá pensando besteira, né? Sem mais delongas, vamos aqui às ferramentas. A primeira delas é a SeaArt, Sea de mar. Vou deixar o link abaixo do vídeo para facilitar a sua vida. E o principal benefício dela, ela é gratuita. Ela não é 100% gratuita, ou seja, você não vai conseguir criar ilimitadamente com ela. Existe essa palavra, ilimitadamente? Você não vai conseguir criar sem limites, mas você vai conseguir criar muita coisa com a SeaArt. Então, ponto positivo por ela te oferecer essa quantidade grande de créditos. Outra coisa bacana é que ela tem uma série de ferramentas legais. Olha só, você consegue transformar imagens de mangá para live action, melhorar a iluminação, trocar rostos, figura PVC, que eu nem sei do que se trata, filtros diferentes, você consegue trocar as roupas, ou seja, consegue fazer upscale. Tem uma série de ferramentas aqui que você pode usar, além da criação da imagem ou junto com essa parte de criação de imagens. Ela também tem uma galeria muito legal para você se inspirar. Olha só, aqui tem, por exemplo, ó, nosso menino Ney. Você clica sobre a imagem e vai aparecer o prompt que a pessoa usou, o modelo, o checkpoint de criação e tudo mais. Então, é uma ferramenta realmente bastante completa e bastante bacana. Ela, inclusive, faz aquelas imagens que a gente chama de no safe for work, ou seja, as proibidonas, tá? Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas no atual momento você consegue fazer sim aquelas imagenzinhas que a Midjourney, por exemplo, está proibindo, você ainda consegue fazer na SeaArt, inclusive muitas vezes sai sem querer, tá? Sai aí coisas, então fique atento com quem está aí atrás de você no computador na hora que você usa essa IA. Quais que são os contras, então, dessa ferramenta SeaArt? O primeiro deles, ao meu ver, é que ela escreve muito mal. Não que ela não escreva, porém a qualidade deixa muito a desejar, o que acaba não tornando possível a gente fazer tudo dentro dessa inteligência artificial. Então, geralmente, o que a gente faz? A imagem aqui nela e depois a gente leva para o Canva, para o Photoshop, Illustrator, o software que você preferir para você colocar no seu texto. Então escreve mal para um caramba, pelo menos na data que eu gravo esse vídeo. Outra coisa é que ela não cria imagens realistas tão bacanas quanto, por exemplo, a Midjourney. Lá você consegue na Midjourney, por exemplo, criar, cara, imagens. Olhando assim, você nem sabe dizer se são imagens que foram criadas com IA ou se são fotografias. Não é o caso aqui da SeaArt. Já evoluiu bastante, tem bastante checkpoints, modelos de treinamento que são focados em realismo, porém ainda não é uma coisa que está 100%. Um macete interessante da SeaArt que pouca gente conhece, pelo menos pouca gente usa, é a questão da informação de imagem. Eu gosto de chamar isso aqui de engenharia reversa de prompts. Você envia uma imagem para ela e ela vai tentar criar o prompt para você criar uma imagem igual. No meu caso desse simpático macaco aqui usando um chapéu, eu vou clicar em criar, esperar um pouquinho, tá? Por quê? Porque se você usa o plano gratuito, você vai ficar numa fila de espera um pouquinho maior, mas aqui, em questão de 15 segundos, já apareceu para mim, ó, painting of a macaco wearing a hat and tie, ou seja,
imagem de um macaco usando um chapéu e uma gravata, vaqueiro e tudo mais. Ele já me deu duas opções aqui, inclusive se eu clicar no 1 ou no 2, ele já vai gerar a imagem. É ou não é bem bacana? E mais bacana que isso é você ter a consciência de que as IAs, o mundo da inteligência artificial, ele evolui muito rapidamente. Então muitas das coisas que eu estou te mostrando aqui podem estar um pouco diferentes dependendo do dia que você for acessar. Então, mais uma vez, se inscreve no canal aqui para ficar por dentro das novidades, porque toda semana eu posto um vídeo novo para te manter atualizado. A segunda ferramenta, eu quero te mostrar uma ferramenta premium, ou seja, uma ferramenta que ela é paga, não tem como você usar ela nem para teste sem você fazer um pequeno investimento. Para mim, eu considero na relação custo-benefício pequeno, porque em torno de R$50 por mês você consegue criar imagens que são realmente muito acima da média de qualquer outra IA de criação de imagens. Então sim, Midjourney, antes que você me pergunte nos comentários, vale muito a pena. Ah, mas Lang, eu não tenho os R$50, eu tô só começando, tô só praticando. Beleza, então usa as outras ferramentas gratuitas que eu tô te mostrando nesse vídeo. Outro lado bacana da Midjourney é a velocidade com que ela está evoluindo, tanto na questão da usabilidade em si, ou seja, da interface, que antigamente a gente só conseguia fazer pelo Discord, agora a gente já consegue fazer aqui tudo diretamente pelo site deles. Também um avanço na própria IA em si, no treinamento dela, as coisas que ela está conseguindo fazer, como por exemplo imagens super realistas que você não consegue em nenhuma outra inteligência artificial. Também ela tem imagens realistas, só que ao mesmo tempo ela tem imagens bastante artísticas, ela consegue gerar resultados então num espectro muito grande. Inclusive quando você for fazer suas criações, aqui você consegue controlar nesses painéis aqui, como por exemplo Stylization, Weirdness, ou seja, você consegue fazer ela ficar mais artística ou deixar ela mais focada em criar coisas realistas, como por exemplo, olha essa roupa de cama bacana aqui, ou esse gato massa usando óculos. Cara, vai dizer que não confunde uma imagem dessa. Você pode pensar, pô, isso aqui foi tirado com uma câmera e depois feito uma montagem no Photoshop. Não é, isso aqui é 100% inteligência artificial. Olha só que incrível a imagem dessa moça aqui segurando essas cartas. É ou não é massa pra caramba? Agora, antes de eu te falar dos contras, você pega e dá o joinha aqui no vídeo. Se você não gostou, dá o joinha negativo, dá o dislike aí, que me ajuda bastante a ver se esse tipo de conteúdo te interessa ou não e se é um conteúdo interessante para eu fazer mais coisas parecidas para você, mais coisas nesse estilo. Os pontos negativos da Midjourney, então os contras. Então a primeira, que ela só tem versão paga, cara, isso nem dá para considerar um ponto negativo, porque é uma empresa e como uma empresa visa lucro, mas beleza, vamos colocar aqui então como negativo. Outra coisa que é negativa, ela ainda não faz in Paint, ou seja, você não consegue pegar uma imagem que você criou e mudar só um detalhe, como no caso aqui dessa moça usando o chapéu. Poxa, eu gostaria de trocar só as cartas na mão dela, trocar por uma rosa, ou queria trocar a cor do chapéu. Você ainda não consegue fazer isso na Midjourney. Tem outras IAs que já conseguem fazer, como é o caso da próxima que eu vou te mostrar aqui. Então, em Paint ainda não é possível você fazer na Midjourney. Outro problemão, pepinaço mesmo, é a questão da censura de prompts. Dependendo da palavra ou termo que você colocar ali, ele vai te responder, ó, não posso criar porque infringe ou vai contra as nossas políticas da empresa. Então, nada de imagens de pessoas nuas, nada de imagens com algo que possa caracterizar preconceito, discriminação. Tem o caso, inclusive, de um aluno que precisava criar imagens, fotos de pessoas obesas e, cara, a gente suou muito juntos para conseguir criar esses prompts e conseguir contornar essas políticas que muitas vezes, ok, estão certas, mas muitas vezes são abusivas e absurdas. Quanto a macete, que eu te prometi, que eu ia te mostrar alguns macetes dessas ferramentas que poucas pessoas conhecem, ou pelo menos poucas usam, tem essa questão aqui embaixo de você explorar a galeria da Midjourney para conseguir referências, para conseguir ideias bacanas, inclusive copiar o prompt dessas imagens, como essas meninas aqui com cabeça de cavalo. Se você quiser usar de uma forma bem rápida exatamente o mesmo prompt que a pessoa usou aqui, eu só preciso pegar e clicar nesses botõezinhos aqui embaixo. Olha só, prompt,
ele já preenche para mim aqui em cima o prompt. Style, ele já usa a imagem como referência de estilo, e imagem, ele já usa a imagem como prompt de imagem, que é um outro recurso que a Midjourney gera também. Outra coisa que você consegue fazer, manter a consistência em personagens. Se eu ativar isso aqui, esse ícone tipo de uma pessoazinha que tem aqui na imagem, e pedir para ela, por exemplo, em outra pose, ele vai tentar ficar com a consistência do personagem e vai criar ele nessa outra pose. Isso aqui é muito útil para quem faz ilustração de livros, quer criar um personagem, quer criar uma influenciadora virtual e etc. E por fim, quer dizer, não é o fim, porque no final eu vou te mostrar uma ferramenta bônus que é gratuita, ilimitada e offline, Leonardo IA, que é uma ferramenta bastante conhecida, bastante usada, que tem muitos pontos fortes, e dentre eles o principal, que é a questão de ter bastante créditos para você usar ela gratuitamente. Ou seja, ela não é uma ferramenta que é totalmente gratuita, mas se você não quer investir, não quer comprar créditos, você consegue fazer muita, mas muita coisa mesmo, principalmente porque no momento atual que eu gravo esse vídeo, a gente consegue 150 créditos a cada 12 horas. É muito massa essa opção de você poder testar vários recursos gratuitamente, depois se te interessa assinar. Só a título de curiosidade, ó, se você for criar uma imagem aqui, você vai gastar 14 créditos nessa configuração atual que eu estou usando. Ou seja, então você consegue criar umas 10 imagens tranquilamente aí com os créditos gratuitos que você vai receber a cada 12 horas. Lang, eu recebi mais créditos. Joia, que bom. Lang, eu recebi menos. Mais uma vez, política da empresa. Eu que gravo vídeos aqui no YouTube sobre conteúdo de inteligência artificial, não tenho como saber se amanhã eles não vão mudar isso e cancelar completamente os planos gratuitos. Então corre lá, aproveita os links que eu deixei aqui embaixo e use enquanto isso está disponível para você usar gratuitamente. Outra coisa bacana é a quantidade de ferramentas, como por exemplo gerador de imagens, Motion, ou seja, você consegue fazer animações também, Real-Time Canvas, que é aquele quadro que você vai desenhando e ele vai criando perfeitamente no quadro da direita, Real-Time Generation, tem em Paint também, como eu dei o exemplo antes, quer trocar a cor do chapéu, é possível fazer isso em criações que foram feitas dentro do Leonardo, e ainda o Universal Upscaler, nossa, que nome bonito, né? Essa ferramenta serve para você enviar uma imagem lá que tenha, por exemplo, 1080 por 1080 pixels e aumentar a resolução dela. Então o Upscaler funciona muito bem aqui dentro do Leonardo, inclusive no plano gratuito. Os contras, tá? O que tem de ruim na ferramenta? Ao meu ver, ela escreve mal pra caramba, assim como a CArt. Todas as ferramentas que eu tô te mostrando aqui, a Midjourney ela é a que melhor mantém o aspecto, a consistência em escrita, ok? Também não é perfeita, mas é disparado muito melhor do que Leonardo e CArt. Outra coisa que a Leonardo peca também é na criação de imagens super realistas. Aqui tem alguns exemplos, olha só, de imagens que estão bem bacanas. Você pode olhar assim e dizer, não, tá realmente parecendo uma foto, mas está dentro. Ok, tá, mas não é tão realista quanto a Midjourney, por exemplo. As imagens aqui elas são perfeitas demais. A Midjourney ela já está num nível tão avançado que inclusive adiciona imperfeição às fotos, as imagens que ela cria, na verdade, para que elas fiquem mais parecidas com fotos que sempre tem alguma imperfeição. E outra coisa também que é chata na Leonardo, que não é tão chata quanto na Midjourney, mas também é chata, é a questão da censura de prompts. Aqui também você vai muitas vezes tentar criar uma coisa, ela vai dizer não, isso aqui vai contra as nossas políticas. Ainda tem a ferramenta gratuita ilimitada offline que eu fiquei de te mostrar, tá? Mas antes de te mostrar ela, deixa eu fazer um resumão aqui sobre essas 3 ferramentas que eu acabei de te mostrar, tá? De forma geral, o que a gente tem aqui? A mais top de todas, disparado em resultados atualmente, tá? No dia de hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, é a Midjourney, ok? Só que o ponto fraco dela é que ela é paga, então se você não tem os R$50 para investir por mês, você
pode usar tranquilamente uma outra dessas IAs gratuitas que você vai conseguir criar coisas incríveis com elas também. Então, cara, não se apega, tipo, não, eu não vou porque vou esperar juntar um dinheirinho aí para poder assinar um mês de Midjourney. Isso também é possível, ok? Isso é o que a maioria dos meus alunos, por exemplo, fazem. Eles têm uma demanda, eles querem criar determinadas imagens para um projeto, para uma campanha, para uma rede social, então eles vão lá e criam e cancelam no final do mês. Você não precisa pagar aqueles 8 ou 10 dólares todo mês, não é um plano anual. Você pode pagar somente quando você utilizar. Antes de te contar um segredo que eu deixei para o final do vídeo, vou beber um café aqui enquanto você se inscreve no canal, ativa as notificações e dá o joinha. Tanto a Leonardo quanto a Ciart, Playground e diversas outras IAs que tem aí para você criar imagens, elas são construídas sobre o que a gente chama de Stable Diffusion. Esse é o verdadeiro nome da inteligência artificial. Então, o que são essas IAs tipo Ciart e Leonardo? Elas são interfaces gráficas da Stable Diffusion. Sabia dessa? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber se você sabia disso. Mas aonde eu quero chegar com essa informação? Eu quero chegar na informação de que existem interfaces para você usar a Stable Diffusion localmente, ou seja, instalar ela no seu computador e aí sim, cara, usar sem limite, usar sem censura, inclusive para criar aquele tipo de imagem lá que eu sei que muitos de vocês querem criar. Dentro das opções que a gente tem de interface gráfica para a Stable Diffusion local, a gente tem duas que são as principais, que são as que eu mais gosto. Uma delas chama Focus, ou F-O-O-C-U-S, ou ainda a Automatic 1111, ou somente a 1111. Aqui na tela eu estou mostrando para você a Automatic 1111, que é a ferramenta que eu gosto de usar para criar imagens. A interface dela é bastante complexa, se você for ver, tem um monte de opções, parece realmente um cockpit de um avião e tem como você colocar muito mais extensões através de plugins. Então tem como deixar isso aqui mais complexo ainda para você fazer aqueles ajustes finos que muitas vezes são necessários quando você está criando com inteligência artificial. Só a título de curiosidade, vamos colar aqui na Automatic 1111 aquele prompt do macaco que a gente fez lá no Ciart e vamos pressionar o Generate para ver o que acontece. Então aqui, 4 imagens de macacos cowboys bonitinhas, show de bola, excelentes, criados gratuitamente, sem limites, na minha própria máquina, no meu computador, ou seja, isso aqui é 100% offline, mesmo que não tiver internet instalada, funcionando, ainda assim é possível eu gerar imagens trabalhando com Stable Diffusion offline. Claro que para você conseguir usar numa velocidade boa, como eu fiz aqui, essas 4 imagens foram geradas em menos de 30 segundos. Você precisa ter uma máquina com uma GPU boa, ou seja, uma boa placa de vídeo da NVIDIA de preferência. Mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo que você só vai ficar sabendo se você se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão de vídeo é muito bem-vinda. Vou fazer o máximo para responder vocês todos, tá bom? Um abração e toca a ficha!